E aí, pessoal do Mexa-se, nós estamos de volta das nossas férias e para começar essa nova temporada vamos falar sobre um assunto que foi pedido nas nossas redes sociais, na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, para falar sobre exercícios na terceira idade ou treinamento para o idoso. Para isso nós trouxemos o nosso parceiro de sempre, Roger Alves, personal trainer, que vai falar um pouquinho sobre o assunto e depois mais a gente vai ver na prática alguns exemplos de exercícios que a gente pode utilizar com essa população. Mas para a gente entender um pouquinho, né, a dinâmica do envelhecimento, o processo de envelhecimento é um processo natural no qual a gente vai perdendo parte da capacidade de adaptação, né, e capacidade funcional de alguns sistemas. O exercício físico busca frear esse processo em relação às capacidades físicas. Segundo uma pesquisadora, Wayne Sperduzo, uma das grandes investigadoras do exercício na área da saúde, principalmente voltado para o idoso, ela fala que a parte, né, mais de 50% do processo de perca dessas funções, frequentemente direcionada para o processo de envelhecimento, na verdade, é por conta da inatividade física. Dessa forma, o exercício se torna uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer com que o idoso tenha uma melhor qualidade de vida, né, nesse processo tão importante dessa fase da nossa vida. Então, como a gente pode orientar o treinamento? Essa mesma pesquisadora, ela nos traz uma classificação dos status, né, funcionais do idoso em vários níveis, né? Sendo que ela classifica em 5 níveis. O idoso que ele é acometido por incapacidade, aquele idoso que precisa de cuidados para realizar, inclusive, tarefas simples do dia a dia, como tomar banho, se alimentar. A gente tem o idoso frágil, ou fisicamente frágil, que ele realiza algumas atividades, como se alimentar, cuidados de higiene pessoal. No entanto, ele precisa de ajuda para realizar outras tarefas, inclusive o exercício físico. Já o status 3, que é o status do idoso independente, é aquela classificação de idosos que a gente observa na maioria das vezes. Tem capacidade para realizar as diversas atividades do dia a dia, de lazer, de trabalho. No entanto, é cometido por várias, na verdade, doenças ou patologias crônico-degenerativas, como a artrose, né, diabetes, hipertensão. No entanto, ainda tem total condições de viver sozinho e realizando as tarefas que competem ao seu dia a dia. Já o idoso fisicamente apto é aquele idoso que tem um condicionamento físico um pouco acima da média, que se equivale muitas vezes a um indivíduo adulto e jovem, tendo ainda necessidade de cuidados especiais, no entanto, total condição de realizar atividades físicas, exercícios de característica mais vigorosa. E a gente tem os idosos de classificação atleta, aqueles que inclusive participam de competições oficiais. Para que serve essa classificação? Para a gente entender que na hora de realizar essa prescrição do exercício físico, nós temos que observar e avaliar essa classificação para que a gente não tenha nenhuma visão muito paternalista, né, de protecionismo, aquele negócio de pegar um cotonetinho para o idoso fazer exercício, mas também que a gente não incorra em erros de sobrecarregar esse indivíduo e fazer com que ele venha a ter lesões ou piorar o quadro dele em relação ao que ele já apresenta pelo próprio processo de envelhecimento. E para isso, então, a gente vai convidar profissionais, não só o Roger, mas o nosso colega também, Rafael, que vai demonstrar alguns exercícios que o idoso pode fazer e vamos esclarecer como que você pode iniciar o processo de treinamento dessa população. Então, vem com a gente! Bom, então o Roger vai nos falar um pouquinho sobre um dos modos, dos métodos de treinamento que a gente pode utilizar com essa população. Já que a aptidão física, de uma forma geral, mas principalmente a voltada para a capacidade funcional do idoso, é composta pela aptidão aeróbia, a aptidão de força muscular
e de mobilidade, que envolve flexibilidade, mas também força. Essas 3 capacidades físicas de forma satisfatória podem dar condições de um indivíduo de mais idade realizar qualquer tarefa, né, desde que seja bem orientada, para que ele tenha uma condição de vida muito mais adequada, né? Roger, o que me fala então sobre treinamento para essa população? Bom, a gente tem que pensar em primeiro lugar que das 3 capacidades citadas pelo professor Wilson, a flexibilidade, a mobilidade, a capacidade cardiorrespiratória e a força é sempre a mais negligenciada. Por quê? Existe uma tendência nossa, talvez de querer proteger o idoso, ou por medo de uma lesão ou de uma fratura, de não querer expor ele a trabalhos com sobrepeso e com sobrecarga. E o grande problema é que talvez a força seja, nos dias de hoje, a capacidade mais usual, mais necessária para que ele consiga manter uma qualidade de vida mais saudável, uma capacidade de vida mais funcional, para subir uma escada, conseguir pegar alguma coisa do chão, conseguir viver sozinho de uma forma geral. Então, muitas vezes, quando o idoso vem para a academia, o personal acaba tendo essa limitação, essa dificuldade em prescrever exercício de força para o aluno idoso. E as dicas que eu dou e que eu acho que são fundamentais, é a gente pensar primeiramente o seguinte: assim como o adulto jovem, o idoso tem que passar por um processo de anamnese, tem que conversar com o seu aluno e entender qual que é o histórico de exercício físico que ele praticou ao longo da vida, qual é o histórico de lesão, de fratura ou de doenças que ele tem ou que ele conseguiu ter ao longo da vida em função da idade. E depois disso, cabe ao personal saber prescrever o treino de forma adequada. O princípio da individualidade tem que ser respeitado, tanto com o jovem quanto com o idoso. Mas no caso do idoso, a atenção tem que ser redobrada. Por quê? Eu preciso entender que a cartilagem dele já sofreu um processo degenerativo natural da idade, a estrutura óssea tende a ficar mais frágil, a musculatura, pelo processo de sarcopenia, também acaba ficando mais definhada. Então, as capacidades físicas do meu aluno idoso vão ser mais debilitadas em relação ao adulto jovem. Então, na hora de prescrever o treinamento, depois que eu identifiquei e fiz a anamnese com o meu aluno, é hora de tentar prescrever um treinamento que vá de acordo com essa necessidade. Então, a primeira dica é: não prescreva exercícios uniarticulares, bíceps ou tríceps. De uma forma geral, o aluno idoso ele vai treinar de 2 a 3 vezes por semana. Prescrever um treino de bíceps e tríceps, não que você não possa, mas fica desnecessário nesse contexto. É interessante que você foque em exercícios que vão trabalhar grandes grupos musculares e assim vão gerar força e hipertrofia que ele precisa. Outra dica interessante é você tentar focar na progressão da carga, mas antes de focar na progressão da carga, focar no aumento do número de séries e repetições, na redução do tempo do intervalo, aliás, e de outras variáveis, focando no treinamento de força, para só depois fazer a progressão de carga. E essa progressão de carga tem que ser muito bem planejada, saber qual exercício eu vou subir a carga, durante quanto tempo eu vou subir a carga dentro do mesociclo de treinamento, e quando vai ter o período de recuperação desse aluno idoso, e ter sempre o feedback dele, se gerou alguma compensação, alguma articulação, e gerou dor, ou coisa do tipo. E é importante também entender, se o aluno for hipertenso, talvez seja uma comorbidade bem comum nos dias de hoje, é importante que eu faça a aferição da pressão antes de começar o treino, durante o treinamento e após o fim do treino. E o valor de pressóricos varia de aluno para aluno, mas em valores X que vão ser determinados aí pelo cardiologista, né, que a gente espera que tenha acompanhamento de um cardiologista, o aluno não vai iniciar a sessão de treinamento caso ele esteja com pressão muito alterada. E se durante o treino também essa pressão estiver muito alterada, eu cancelo o treinamento, pensando sempre no bem-estar do meu aluno. São dicas básicas, mas fundamentais para o profissional que vai atuar com idosos. Legal. Bem lembrado, o Roger, né, o exercício de força, ele vai auxiliar em tarefas como subir escada, que na verdade muitas vezes exige potência muscular. Então a gente esquece ou às vezes não sabe que o idoso também precisa de níveis adequados de potência muscular. E hoje, claro, a gente não vai treinar isso fazendo saltos, né? Com certeza. Como a gente faria com o indivíduo jovem, mas existem exercícios que a gente pode adequar, mas desde que esse idoso já tenha níveis de força satisfatório, né? E a própria aumento da força vai aumentar essa potência muscular, já que a força a potência é a força vezes velocidade. Bom, você tem alguma dica de exercícios para que nós façamos e dê um exemplo? Eu acho que o exercício mais usual é o agachamento. Lógico, adaptado à necessidade de cada um. A gente levar em consideração algumas lesões ou um desgaste de quadril e joelho e adaptar o movimento à necessidade daquele aluno. Mas é um exercício que vai trabalhar grandes grupos musculares, é um exercício funcional, todo mundo agacha, todo dia. Então é importante que seja feito. É uma pergunta que sempre vai surgir, né? Mas e o joelho, cartilagem, desgaste, artrose?
Tinha um professor, grande professor especialista na área, que me falava assim, que depois dos 50, 60 anos, quem não tiver desgastes na articulação é que já foi para 7 palmos debaixo da terra, porque faz parte do processo de envelhecimento. Claro que o nível, né, de lesão ele é dependente de todo o decorrer da vida dele, fortalecimento ou não, mas é esperado que ele já tenha um certo nível de desgaste e é isso que o professor deve levar em conta na hora da prescrição. Ok? Vamos para o exercício. Para exemplificar a dica do professor Roger, o professor Rafael Mariotto, que é nosso parceiro também, vai demonstrar com a sua aluna, nossa atleta, que vai fazer o exercício de hoje. E mesmo que o indivíduo tenha acometimentos no joelho, se for bem executado e bem orientado, pode se tornar um bom exercício para o fortalecimento e prevenção de lesões nessa fase da vida. Rafael, como que você, os detalhes que você executa esse exercício? Quanto tempo faz que a sua aluna treina e como que você procede os exercícios de força? Isso, Dona Rosalina está treinando comigo em média de 3 anos e a nossa prioridade é dar a ela as condições necessárias do dia a dia e também fazer o fortalecimento do joelho, que ela tem uma pequena limitação. Então, para que isso a gente tenha um bom desempenho, o importante é a execução e também o posicionamento é fundamental. Nós podemos demonstrar agora ela fazendo o agachamento, que vocês poderão ver como que funciona. Vamos lá então? Vamos lá, Dona Rosalina. Isso, é muito importante o posicionamento dos pés paralelos, a postura sempre alinhada e descendo paralelo. Pode começar, Dona Rosalina. Isso. Sempre na fase descendo, subindo, respiração. Observem bem o joelho, preservando o quadril, postura toda alinhada. Legal, ela faz exercício bonitinho, né? É claro que muitas vezes a gente tem que ocasionar adaptações, né, para que tenha mais segurança. Mas a execução correta e quando se faz corretamente não tem erro. Bom, esse é um dos exercícios que o Rafael vai mostrar pra gente. Mas no próximo programa, nós vamos continuar aqui com a Dona Rosalina, que ela vai falar um pouquinho mais sobre esse processo de treinamento que ela vem fazendo ao longo do tempo. E mais dicas agora com o professor Rafael e o professor Roger, pra gente realmente ter segurança e começar a treinar você ou colocar os seus pais, os seus avós para treinar, sabendo que exercício sempre vai ser saúde. Mexa-se!